Olá pessoal, espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de Física na disciplina de Ciências da Natureza. O tema da nossa aula de hoje serão as ondas sonoras, ou também como outros autores de livros podem chamar, acústica. Bom, a audição é um de nossos principais sentidos. Nesta aula, a gente irá falar das ondas sonoras, sobre a maneira que percebemos o som à nossa volta e entender como as características das ondas estão relacionadas a essa percepção. Mas o que são as ondas sonoras? Bom, nós vimos na primeira aula, quando falamos da natureza das ondas, que todos os sons que nós escutamos é um exemplo de ondas mecânicas, ou seja, ele precisa de um meio material para se propagar. E como no vácuo não existe esse meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, a onda sonora não se propaga no vácuo. O som também é uma onda longitudinal, ou seja, sua direção de vibração é a mesma da propagação, para frente e para trás. Aqui temos uma imagem exemplo de como seria a propagação dessa onda sonora no ar. Temos aqui um alto-falante, e quando essa película do alto-falante vibra, ela faz as moléculas do ar vibrar, para frente e para trás. Durante esta propagação, observe que há regiões onde as moléculas estão mais próximas. Essas áreas, chamadas de zona de compressão, será nas ondas longitudinais as cristas, e nas regiões em que as moléculas estão mais separadas, chamadas de zona de rarefação, será como os vales da onda, como mostra o esquema abaixo. E por fim, o som é uma onda tridimensional, ou seja, ele se propaga em todas as direções, o que possibilita você escutar uma pessoa mesmo que ela esteja falando de costas para você. Nesse próximo slide, vamos falar da velocidade do som. A gente já falou que as ondas mecânicas podem se propagar em diversos meios materiais, como sólidos, líquidos e gasosos. No ar, a velocidade padrão do som é 340 metros por segundo. Entretanto, se mudarmos as características desse meio, como aumentando a temperatura ou aumentando a pressão, a velocidade do som pode variar. As ondas sonoras também se propagam em meios sólidos e líquidos. Devido às moléculas estarem mais próximas nos meios sólidos, a sua velocidade de propagação será maior. Em sequência, vêm os meios líquidos e, por fim, os gasosos, como mostra o esquema a seguir. Eu trouxe também esse GIF acompanhado de uma tabela para vermos com mais clareza essas diferenças de velocidade do som em razão do meio em que ele se propaga. Veja que é como eu havia falado. Na parte de cima temos a onda se propagando no ar, no meio temos a mesma onda se propagando na água e mais embaixo temos a onda se propagando no granito ou um meio sólido qualquer. Aqui a tabela mostra a velocidade padrão do som nesses meios. No ar é 340 metros por segundo, na água 1480 metros por segundo e o alumínio, que é o meio sólido,
5.100 metros por segundo. Como o som é uma onda, ele está sujeito a diversos fenômenos ondulatórios. Aqui eu vou abordar apenas alguns deles, para explicar alguns fenômenos mais recorrentes em nosso dia a dia. O primeiro deles é a reflexão. A reflexão ocorre quando uma onda atinge um determinado objeto ou superfície e volta a se propagar no meio de origem. Vale lembrar que a onda refletida manterá a mesma velocidade, frequência e o mesmo comprimento de onda. Um exemplo de quando acontece a reflexão do som é o eco. Uma curiosidade é que nem sempre vai acontecer o eco. O porquê de nem sempre acontecer o eco é porque os seres humanos só distinguem um som de outro se houver entre ambos um intervalo de pelo menos 0,1 segundos. Menos que isso, nós vamos ouvir os dois sons como um único som, ou o segundo som aparece como uma continuação do primeiro. Outro fenômeno ondulatório é a difração. A difração acontece quando o som passa através de algum obstáculo ou fenda cujas dimensões são parecidas com o seu comprimento de onda. Esse fenômeno é o responsável por conseguirmos ouvir as pessoas, mesmo que não consigamos observá-la. Por exemplo, se ela estiver em um quarto fechado e começar a falar, o som passará através das frestas da porta ou da janela, possibilitando nós ouvirmos a pessoa. Como eu já havia falado no começo desta aula, a audição é um de nossos principais sentidos. Entretanto, nossos ouvidos não são capazes de interpretar todas as ondas do espectro sonoro. Os seres humanos são capazes de escutar ou interpretar apenas os sons que estão dentro de uma faixa do espectro sonoro, o chamado espectro audível, que está compreendido nas frequências de 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo de sons com frequência de 20 Hz e superiores a 20.000 Hz, nós não escutamos. Denominamos então essas faixas de infrassom e ultrassom, respectivamente, que é muito utilizado na área da medicina, como por exemplo nos exames de ultrassom, ou também chamado de ultrassonografia. Aqui ao lado eu trouxe uma tabela mostrando o espectro audível de alguns animais. Veja que eles têm uma audição muito mais aguçada que a nossa, devido à evolução. Agora, nós vamos entender um pouco de como o ouvido interpreta os sons. Algumas grandezas são muito importantes na caracterização do som e são chamadas de qualidades fisiológicas do som. Essas qualidades estão relacionadas à sensação que o som produz no ouvido humano e são altura, intensidade e timbre. A altura do som, como muitos devem pensar,
não está ligado a volume, ou seja, se algo está com volume muito alto ou muito baixo. A altura está ligada à frequência do som, que está relacionado a como percebemos os sons graves quando possuem baixa frequência e os agudos, que é quando eles possuem alta frequência. Por isso, por exemplo, os homens geralmente têm voz mais grave, ou seja, a voz mais grossa. Já a mulher, por sua vez, apresenta uma voz mais aguda, ou seja, mais fina. A próxima característica fisiológica do som é a intensidade. A intensidade está relacionada com a quantidade de energia transportada pelo som e que permite classificar os sons em fraco ou forte. Ou seja, esta é a característica que está relacionada ao volume. Vale destacar que a energia transportada por uma onda está relacionada à amplitude. Sons de maior amplitude produzem sons de maior intensidade e, consequentemente, de maior volume. Já os sons de menor amplitude produzem som de menor intensidade e, consequentemente, terá menor volume. E para finalizar, a última qualidade fisiológica do som é o timbre. O timbre nos dá a possibilidade de diferenciar dois sons que possuem a mesma altura e a mesma intensidade, mas emitida por duas ou mais fontes totalmente diferentes, como uma flauta e um teclado. Eles podem emitir a mesma nota musical, mas nossos ouvidos serão capazes de distinguir um do outro, por causa do timbre, é claro. Bom, pessoal, esta foi minha aula sobre as ondas sonoras. Espero que vocês tenham compreendido o que é a onda sonora, os meios em que o som possui maior velocidade e o que influencia nessa velocidade. Espero que vocês também tenham compreendido os fenômenos sonoros, o espectro audível e algumas qualidades fisiológicas do som. Obrigado.